todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente. Oi, meus amores, Tia Dora está aqui novamente com vocês para a gente fazer a correção do PET da terceira semana, né? Da Escola Estadual Dr. Cândido Ulloa. Nós vamos fazer a correção do plano de estudo tutorado da terceira semana de língua portuguesa. Na primeira atividade, pede para que vocês assistam o vídeo e pensem sobre as perguntas aqui abaixo e registrem aqui, correto? O vídeo fala da história dos 3 porquinhos, mas contada na versão do lobo. Esse vídeo estava no link, né, das atividades do plano tutorado, mas Tia Dora também passou para vocês no grupo da turma, para que vocês assistissem. Primeira pergunta: quais as diferenças entre a história do vídeo e a história dos 3 porquinhos que conhecemos? Na história dos 3 porquinhos que conhecemos, quem conta a história são os porquinhos, certo? Então, eles falam que o lobo é mau. Na história contada pelo lobo, já o lobo fala que foi tudo invenção e que ele não queria comer os 3 porquinhos, né? Então, ele fala que aquilo aconteceu e por isso ele comeu os 3 porquinhos, que ele era inocente, que foi acidente o que aconteceu. Então, quais as diferenças entre a história do vídeo? É que na história contada pelo lobo, ele é inocente e não quis derrubar as caças e nem matar os porquinhos, certo? Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, perguntou: o que você achou do ponto de vista do lobo? Então, aqui vocês vão ter que falar o que vocês acharam, o que você achou do ponto de vista do lobo. Será que o lobo realmente está correto? Será que ele é inocente mesmo? Tá? Aí, como é que você achou? A pergunta é pessoal e eu tenho que acatar o que você acha, tá? Então, por isso eu não vou escrever aqui o que você achou, porque essa é uma pergunta que cada um tem sua opinião. Então, é a opinião de vocês, certo? Letra C. Por que os jornalistas acharam que a história de um lobo resfriado pedindo açúcar não era emocionante? Né? Agora, um lobo resfriado pedindo açúcar é uma história emocionante? Acredito que não. Não para uma notícia, né? Então, o jornalista quis colocar uma notícia. Então, ele achou que um lobo resfriado pedindo açúcar não é assunto para ser notícia. Então, por isso que ele achou que o assunto, que não era assunto para ser notícia, não iria chamar atenção, ok? Agora nós vamos passar para outra parte, a letra D. Na letra D, agora, se o lobo tivesse escrito a manchete da notícia, como poderia ser? Ele poderia, uma opinião minha, ele poderia colocar que casas mal construídas causam acidentes, tirando a vida de porquinhos, né? Porque lá ele falou que ele espirrava e as casas caíam. Então, ele estava falando que as casas estavam mal construídas, tá? Na letra D, novamente, você acha que essas notícias são imparciais? Você acha? De novo, perguntou para você. Você acha que essas notícias, você
Acha que as notícias são imparciais? Aí é opinião sua novamente, tá? Essa aqui também nós vamos colocar a opinião de vocês. Aí, se vocês acham que sim, escrevam sim e fale por quê. Se vocês acham que não são imparciais, vocês colocam que não e explicam também o porquê. Agora nós vamos para a atividade 2. Agora leia a notícia verdadeira de um lobo. Essa aqui é a notícia verdadeira de um lobo. Quando pensamos em lobo, nos vem à cabeça a imagem de um cão selvagem que vive em matilhas em um frio intenso e tem por hábito uivar ao luar. Isso se dá o lobo cinzento, que ocorre apenas no hemisfério norte, terem sido protagonistas de várias histórias, contos, filmes e documentários da vida selvagem. Mas ao pensar em lobo, os brasileiros deveriam primeiramente se lembrar da única espécie que ocorre no nosso país, o lobo-guará. Tem um nome científico aqui do lobo-guará, mas eu não sei pronunciar, ok? Este animal, que chama a atenção pela pelagem avermelhada, é parente distante do lobo cinzento, do qual se distinguem inúmeros fatores, a começar pela aparência. O lobo-guará tem uma fisionomia delgada, com pernas finas e compridas. Não à toa é considerado o maior e mais distinto canídeo da América do Sul. O corpo do lobo-guará mede em torno de 1,30 m e a cauda pode atingir os 40 centímetros. Outras características marcantes do lobo-guará são as orelhas grandes e as patas negras. Além disso, possui algumas partes do corpo esbranquiçadas, como a garganta e a ponta da cauda. Apesar do lobo ser visto por muitas pessoas como um animal malvado, o nosso lobo-guará é um lobo do bem, além de ser um bicho de comportamento dócil, inofensivo ao homem, devido à perda de habitat e também a casos relacionados à caça ou atropelamento. O lobo-guará está ameaçado de extinção. Porém, há muitos pesquisadores que lutam pela conservação da espécie. A equipe do Terra da Gente já acompanhou de perto alguns trabalhos, como um realizado num refúgio natural do bicho na Serra da Canastra. O lobo-guará é um animal onívoro, se alimenta de pequenos roedores, répteis, aves e também de frutos. Entre tantas variedades, os frutos da lobeira se destacam como fonte primária da dieta do lobo-guará. Tem o hábito solitário. Macho e fêmea vivem juntos apenas no período de reprodução, de abril a junho. A gestação pode durar até 65 dias e a fêmea pode dar à luz a até 5 filhotes. A partir dos 3 meses de vida, os filhotes aprendem a caçar com os pais. Os machos auxiliam no cuidado com a prole. No Brasil, o lobo-guará distribui-se pelo cerrado até regiões de transição com a caatinga. Pode ser encontrado também na região leste do Pantanal e em campos do sul do país. Ocorre ainda no sudoeste do Peru, norte e leste da Bolívia e no Chaco, Paraguai. Ok. Agora pediu que vocês, de olho no texto,
circulasse as palavras no texto que se referem ao lobo. Quais as palavras aqui que se referem ao lobo, né? Então, vamos estar aqui começando com o texto de novo. Quando pensamos em lobo, um cão selvagem que vive em matilhas, frio intenso, de porta do luar. Isso se dá ao lobo cinzento. Então, tudo que se refere ao lobo, nós vamos colocar aqui. Nós vamos estar circulando, tá? Lobo, que ocorre apenas com o hemisfério norte, ter protagonista de várias histórias, contos e filmes, documentários da vida selvagem. Mas ao pensar em lobo, novamente, os brasileiros deveriam primeiramente se lembrar da única espécie que ocorre no nosso país, o lobo-guará. Também para se referir ao lobo-guará. E este animal, quer dizer lobo também, está falando do lobo, chama atenção pela vermelha e pelo distante um lobo cinzento, do qual se distinguem inúmeros fatores, a começar pela aparência. O lobo-guará tem a fisionomia delgada com pernas finas e compridas, não à toa considerado maior e mais distinto canídeo, também é uma palavra que se refere ao lobo, da América do Sul. O corpo do lobo-guará, novamente aqui, mede em torno de metros, a cauda pode atingir até 40 centímetros. Outras características marcantes do lobo-guará são as orelhas grandes, as patas negras. Além disso, possui algumas partes do corpo esbranquiçadas, como a garganta e a ponta da cauda. Apesar do lobo, novamente, ser visto por muitas pessoas como animal, também se refere a lobo, o nosso lobo-guará é um lobo do bem e, além de um bicho, também se refere a lobo, tá? De comportamento dócil e inofensivo. Devido à perda de habitat, também dos casos relacionados à caça, o lobo-guará está ameaçado de extinção. Porém, há muitos pesquisadores que lutam pela conservação da espécie. A equipe do Terra já acompanhou em perto os trabalhos como realizado em refúgio natural do bicho, que também se refere ao lobo. O lobo, novamente, animal onívoro, se alimenta de pequenos roedores, répteis e aves também frutos, entre tantas variedades. Os frutos da loureira destacam como fonte primária de dieta do lobo, novamente, tem o hábito solitário, macho e fêmea vive juntos apenas no período de reprodução de abril e julho. A gestação pode acontecer sem da fêmea, dar à luz aos 5 a partir do 3 meses de vida do filhote, aprendem a caçar com os pais. Os machos auxiliam no cuidado com a prole. No Brasil, o lobo distribui-se pelo cerrado, pela região de transição da Caatinga. Pode ser encontrado também na região leste do Pantanal e em Campos do Sul. Ocorre no sudoeste do Peru, norte e leste. Ok, então são essas palavras aí. Pediu que vocês depois que circulassem as palavras que você encontrou, você registrasse as palavras. As palavras encontradas foram canídeo, não precisa a gente colocar todas as palavras repetidas, certo? Lobo, nós encontramos lobo. Nós encontramos lobo-guará, que também se refere ao animal. Animal também se refere ao lobo. E a palavra bicho, certo? Então, essas são as palavras encontradas lá. Não precisam escrever todas e repetir as palavras, correto? Então, vocês vão colocar só as palavras encontradas foram canídeo, lobo, lobo-guará, animal, bicho. Passando agora para outra atividade. Você sabe por que o autor do texto preferiu utilizar essas palavras ao invés de usar apenas a palavra lobo? Quando a gente vai escrever o texto, a gente tem que ter o cuidado, né, de não repetir muito as palavras, porque o texto fica um texto cansativo. Então, o autor, ele preferiu usar essas palavras trocando
para evitar repetições, porque quando tem muitas repetições, o texto fica muito cansativo, né? E aí, a gente troca por ele, por bi. Passando agora para a atividade, aqui, você sabe por que o autor do texto preferiu utilizar essas palavras ao invés de usar apenas a palavra lobo, né? Que ele usou outras palavras como canídeo, lobo-guará, animal, bicho. Por que será que o autor preferiu utilizar essas palavras em vez de colocar lobo, 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 lobo? Né? Porque se ele colocasse lobo várias vezes, o texto ia ficar muito repetitivo, ia ter muita palavra lobo. Então ele preferiu trocar para não ter tantas repetições. Porque se tivesse muitas repetições, o texto ia ficar muito cansativo, né? Aí ele preferiu usar essas palavras para evitar repetições, correto? Na atividade 3, no início desta atividade, foi apresentada a verdadeira história dos 3 porquinhos, na qual conhecemos o ponto de vista do lobo sobre o acontecimento da história. Depois vimos uma notícia sobre o lobo-guará, explicando que, para alguns, ele é visto como um animal malvado, devido às histórias. Diante disso, o que você aprendeu sobre o ponto de vista? Você, novamente aqui, ó, o que você aprendeu sobre o ponto de vista? O que é ponto de vista? Qual é o seu ponto de vista sobre o lobo? O que vocês acham que é ponto de vista? Ponto de vista é opinião, é da maneira que você enxerga aquilo ali, ok? Então, qual o seu ponto de vista sobre o lobo? E qual o seu ponto de vista sobre o lobo-guará? Aí vocês vão estar explicando aqui. Se é ponto de vista de vocês, então tia Dora não vai poder colocar aqui, certo? Eu não vou poder corrigir. Por quê? Porque é o ponto de vista, é a opinião de vocês, é como vocês enxergaram. Então, eu espero que vocês tenham aprendido o que é ponto de vista. Beijos!